falado ultimamente sobre a questão do suicídio, especialmente suicídio entre jovens e tal, até por conta do lançamento da série 13 Reasons Why e do jogo da baleia azul, enfim. Então, vamos por partes. Primeiramente, eu acho que para falar sobre qualquer tema, a gente precisa ter uma coisa chamada repertório. Então, repertório é uma das palavras-chave pra gente conseguir desenvolver uma redação legal mesmo, bacana, e ter o que falar sobre ela sem, de preferência, cometer gafes. E como que a gente faz pra ter repertório? Estudando, tá? Então eu fiz um planejamento aqui pra vocês de muitas, basicamente, 5 folhas de planejamento, de uma pesquisa que eu fiz sobre o tema, com base principalmente em revistas e jornais de circulação online, mas revistas e jornais confiáveis, tá? Pra trazer pra vocês, e a gente começar a pensar sobre o tema do suicídio pra ter repertório pra escrever redação, tá? Na verdade, a gente vai falar sobre o tema, a gente chamou de tema suicídio, mas na verdade é o assunto suicídio, porque o tema é o recorte do assunto que a prova vai fazer, o Enem ou o vestibular, o que quer que seja, vai fazer. Então a gente não sabe exatamente qual é o tema que vai cair, mas a gente pode tentar prever alguns assuntos que são mais amplos, mais gerais, pra gente se preparar, tá bom? Então, olhando aqui meu planejamento, eu fiz uma pesquisa bem completa, bem detalhada, com base em fontes confiáveis. Então é assim que vocês devem fazer quando vocês forem preparar repertório para algum tema de redação, tá? Lembrando que a gente não precisa saber as coisas assim do nada, a gente precisa mesmo é do que? Preparo, pesquisa e um bom planejamento para ter repertório, tá? Então eu fiz isso, não diferente de vocês, então agora eu vou compartilhar com vocês esse repertório que eu pesquisei na última semana, ok? Então assim, primeiramente, a gente precisa saber que o suicídio é um problema, tá? E que ele é um problema do qual não se fala. Então, muitos especialistas definem o suicídio, as causas do suicídio, a principal causa do suicídio, como sendo a falta de diálogo sobre. Então, algumas pessoas acreditam que quanto mais a gente fala sobre suicídio, há a possibilidade de incentivar as pessoas a cometerem suicídio. Na verdade, não é bem isso que acontece, né? Quanto mais a gente fala sobre isso, sem tabu, sem problema nenhum, maior a chance da gente evitar. Tá bom? Segundo Robert Paris, que é o presidente do CVV, tá? De acordo com uma matéria que eu encontrei na revista Galileu, cerca de 90% dos casos de suicídio são evitáveis, tá? Ou seja, por meio de alguma ação no meio do caminho, eles poderiam não ter acontecido. Lembrando que CVV significa Centro de Valorização à Vida, tá? Então a gente vai falar bastante sobre essa sigla nesse vídeo. Além disso, o suicídio ele tem sido definido como um problema de saúde pública. Então assim, quando a gente fala sobre suicídio, a gente entra no tema, automaticamente a gente entra no tema saúde mental, tá? Então muitas vezes as doenças relacionadas à mente, ao psicológico, elas não são consideradas doenças, mas na verdade elas são, e elas são responsabilidade da saúde pública, ou seja, basicamente do SUS, tá? Então o suicídio é uma consequência cuja causa tá numa falha nesse sistema, tá? E ele tá sendo definido como epidemia silenciosa, tá? Então vamos por partes. Por que epidemia? Primeiro porque tem se tornado algo de grande comoção, tem acontecido nos mais variados setores da sociedade, com os mais variados tipos de pessoa, e ele tem alcançado proporções muito grandes, então por isso que é chamado de epidemia, tá? Epidemias são situações que geram morte em massa, então o suicídio tem sido considerado uma epidemia. Silenciosa porque não se fala sobre... Se fala muito pouco sobre essa questão do suicídio, então ela atinge, mas ela não é muito comentada, ela não é muito falada, nem antes do suicídio, nem depois. Então uma das fontes que eu usei para gravar esse vídeo, para preparar essa aula, foi o mapa da violência. Então o mapa da violência já foi utilizado na coletânea de textos do Enem 2015, né? E ele é uma fonte bastante confiável e bastante completa pra gente estudar. Então, o mapa da violência 2014 diz que o índice de suicídios entre jovens de 10 a 14 anos aumentou 40% nos últimos 10 anos, ou seja, de 2004 a 2014 aumentou em 40% o suicídio entre jovens de 10 a 14 anos. Então pessoas realmente muito novas que têm passado a cometer suicídio. E na faixa de 15 a 19 anos teve aumento de 33% nesses mesmos 10 anos. Então são taxas que assustam com relação à juventude,
tá? Segundo ainda dados do Mapa da Violência, todo dia 28 brasileiros se suicidam. Então é uma quantidade muito grande de gente. Esse é um dado que eu acho peculiarmente bastante interessante. Para cada morte, ou seja, para cada vez que o suicídio se concretiza, há no Brasil entre 10 e 20 tentativas, tá? Então, geralmente, o perfil suicida é um perfil que não costuma desistir. Às vezes as pessoas podem pensar, ele tentou, mas não conseguiu, então vai ficar tudo bem. Não, a tendência é que essa tentativa se repita até que o ato se concretize. Já que a gente começou a falar sobre jovens, então vamos falar rapidamente sobre a série 13 Reasons Why. Então, pra quem não assistiu, sem dar spoiler, a série conta a história da personagem chamada Hannah Baker. Ela comete suicídio, isso não é spoiler, tá? No início da série a gente já sabe disso. Ela comete suicídio e grava previamente fitas explicando os porquês e as pessoas relacionadas ao motivo que levou ela a chegar ao suicídio, tá? Essa série causou uma polêmica muito, muito grande, então a gente teve tanto pessoas que amaram e elogiaram muito nas redes sociais, até mesmo pessoas que acreditaram que a série tem algumas falhas. Porque essa série, ela foi contra algumas orientações da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, outra sigla que a gente vai usar bastante nesse vídeo. Então a OMS orienta a não demonstrar, por meio da arte, seja do cinema, seja de livros, etc., não detalhar o local, o ato, a maneira como é feito o suicídio, tá? Então essa série gerou algumas polêmicas por isso, beleza? Mas uma das coisas, assim, que a série sem dúvida contribuiu foi trazer a discussão, porque como eu disse anteriormente, o problema que se tem é uma falta de discussão do assunto por ser considerado um tabu. Algumas coisas interessantes de serem comentadas aqui. Em setembro de 2016, e isso é repertório para redação, tá, gente? A OMS, ela lançou uma cartilha, tá? O nome se chama Cartilha Anual de Recomendação para a Prevenção do Suicídio. Então, possivelmente, a gente tem o lançamento de uma cartilha agora em 2017 também. Essa cartilha tem instruções para como nós, pessoas leigas no assunto, que não somos psicólogos, não somos psiquiatras, nem nada do tipo, podemos agir para que a gente, de repente, consiga evitar algum caso de suicídio nas pessoas mais próximas da gente. O que tem-se hoje é um aumento na discussão do suicídio. De fato, ele aumentou por meio da série e também por meio do jogo da Baleia Azul, que viralizou. Eu percebi uma movimentação muito, muito grande em volta do jogo, desde uma movimentação real, com significado, até mesmo uma movimentação com base em informações não confirmáveis, até mesmo mentiras e tal. Então a gente tem todo tipo de posicionamento com relação a isso, tá? Inclusive, nos grupos de WhatsApp houve uma viralização do assunto enquanto piada. Então a gente ainda tá aprendendo a lidar com o assunto, aprendendo a falar sobre da maneira mais respeitosa e ao mesmo tempo válida possível. Segundo José Manuel Bertolotti, ele é autor do livro O Suicídio e Sua Prevenção, a gente ainda tá longe de entender as causas do suicídio, ainda faltam estudos que levem realmente a cabo as causas do suicídio. Pensem comigo, se esse assunto ainda é um tabu entre a própria organização de psiquiatras e psicólogos no Brasil e no mundo, para as pessoas leigas esse tabu é muito, muito, muito maior. Eu acho que até nesse sentido que a OMS lançou essa cartilha de orientação, porque se os próprios estudiosos da área ainda falam pouco sobre o suicídio, nós, pessoas leigas, menos ainda. Eu gostaria de sugerir, como repertório, para começar a pensar no assunto e até mesmo para citar na redação, a música Amianto, da banda Super Combo, tá? Então a letra da música fala sobre suicídio, eu vou deixar o nome aqui na descrição do vídeo, fala sobre suicídio, então é bacana pra gente começar a pensar no assunto e é pra gente citar também na redação, de repente, até com uma estratégia de introdução para chamar logo a atenção do leitor, citar um pedaço da letra ou fazer
fazer referência à música como um todo. Falando especificamente dos jovens, então a gente percebeu que o suicídio entre jovens, de acordo com aqueles dados comentados do mapa da violência de 2014, de acordo com a repercussão que a série gerou e que o jogo gerou, a gente percebe que o suicídio entre jovens ele merece uma atenção especial. Então, segundo especialistas da área, de acordo com essas pesquisas que eu fiz, um dos principais fatores que podem ser associados ao suicídio entre jovens é a questão da impulsividade. Então, eles contaram que os jovens, por vezes, eles não conseguem entender a irreversibilidade do suicídio, ou seja, a questão que não há volta. Uma vez praticado, se for concretizado o ato, ele não há volta. Então, muitas vezes, o adolescente não entende isso. Além de outros motivos, como é o caso do bullying, do cyberbullying, do assédio entre colegas, enfim, todas aquelas questões que a série 13 Reasons Why conseguiu abordar de uma maneira bastante bacana. Outra faixa etária que tem merecido atenção em termos de suicídio são os idosos. Então, o tema suicídio pode cair na redação relacionada aos idosos. O que a gente percebe é que os índices de suicídio na terceira idade, eles são muito grandes e assustadores. Geralmente, o suicídio entre idosos é associado à questão da condição física dos idosos, então eles não têm a mobilidade que eles gostariam, a independência que eles gostariam de ter para fazer suas atividades diárias, e isso muitas vezes acaba os deixando deprimidos, além da falta de um convívio social. Então, por vezes, os idosos são deixados de lado, eles são abandonados, e isso leva eles a perderem a vontade de viver. Uma outra matéria que eu li nessa pesquisa, ela definia 6 sinais ou 6 alertas que as pessoas que estão dispostas de repente a perceber um potencial caso de suicídio e tentar evitar, devem prestar atenção. O primeiro alerta é não desprezar frases que podem indicar a intenção de suicídio. Então, muitas vezes, quando a pessoa dá sinais de que ela vai cometer suicídio, isso é encarado como maneiras de chamar a atenção. A pessoa ameaçou se matar para chamar a atenção. Pode, claro, existir casos em que isso acontece, mas na maioria das vezes as pessoas que se suicidam, elas dão sinais de que vão tentar cometer suicídio. Então é preciso estar atento, interpretar essas frases como um pedido de ajuda e não como uma maneira de chamar atenção. Além disso, isso especialmente para jovens, então os pais e professores, etc., ficarem muito atentos a mudanças repentinas, sejam mudanças no visual, na maneira de se vestir, no cabelo e tudo mais, porque muitas vezes essas mudanças elas são vistas como um modo da pessoa. Gente, isso não é todas as vezes, tá? É importante, nem toda vez que uma pessoa muda o visual, ela vai cometer suicídio. Não é isso, não dá pra gente ter esse problema de interpretação de texto. Mas é um dos sinais que pode estar relacionado ao suicídio. Então, muitas vezes, a pessoa, principalmente o jovem que está pensando em acabar com a própria vida, ele tem algumas tentativas de não fazer isso. E uma delas pode ser mudar o visual para ver se sente melhor daquela maneira, para ver se a vontade de não viver some e tal. Então, é preciso ficar bastante atento a isso. Então, primeiro, as mudanças de visual como mudanças como consequência de uma vontade e também mudanças como causa. O que seria isso? Acontecer mudanças drásticas na vida da pessoa, do jovem, e com as quais ele não sabe como lidar. Então isso também pode ser mais um motivo para se ter atenção sobre esse jovem e de repente evitar. Tá bom? Que essas mudanças têm um impacto tão profundo a ponto da pessoa tirar a própria vida. Outro alerta que eles dão, e esse é o terceiro alerta, é para saúde mental, ou seja, para o caso da depressão e o uso de drogas. Então, quase 100%, segundo a matéria que eu vou deixar aqui no link embaixo, quase 100% dos casos de suicídio estão relacionados à depressão ou algum problema de ordem mental, tá? De saúde mental. Muitos dos casos estão associados a depressão e consumo de drogas, especialmente de álcool, tá? Então, por conta do efeito que o álcool causa no corpo, mais a depressão e a vontade
de acabar com a própria vida, então muitas vezes isso se concretiza por conta disso. O quarto alerta que eles dão é, especialmente aos jovens, especialmente aos pais, a quem lida com jovens, é procurar não confundir a depressão e as tentativas de suicídio à chamada aborrecência. Ah, isso é normal porque é da idade. Quando eu tinha essa idade eu também era rebelde, eu também ficava chateado com as coisas. Então, existem casos em que sim, é reflexo dos hormônios da adolescência e tal, mas existem casos em que é muito mais que isso. Então, resumindo, não generalizar, tá? Procurar ajuda profissional, e aí o profissional vai dizer se trata mesmo de uma patologia psicológica ou se é só uma característica da fase da adolescência. Uma citação legal para utilizar é uma citação do psiquiatra Luísio D'Abreu, também tá numa das matérias que eu vou colocar aqui no link. Ele diz que, para o deprimido, o mundo deixa de ser colorido. Entram em questão, então, alguns mitos. O mito de quem fala não faz, tá? Então isso é um mito muito grande, como eu já expliquei anteriormente. E o mito de que não se deve perguntar para a pessoa se ela tem intenção de cometer suicídio. Tá? Então deve se perguntar sim e encarar isso de repente como uma oportunidade de ouvir a pessoa, tá? E de repente ela contar as causas e os pensamentos que ela anda tendo. Além disso, alguns outros dados que merecem atenção é que o Brasil é o 8º país do mundo com maiores índices suicidas e o maior da América Latina, tá? Com índices de suicídio mais altos, segundo a OMS, em dados de 2014, então esses dados podem ter mudado, mas mesmo assim é um número que chama atenção. Segundo as orientações, é preciso que se fale sim sobre o assunto. Resumindo, no nosso texto, na nossa redação, a gente precisa problematizar isso de um modo bastante sério, com a seriedade que o assunto tem, tá? Então o suicídio é um assunto sério, que independente de ter tido a série, o jogo, qualquer coisa, as causas do problema são muito maiores que essa. Então a função que esse repertório teve, essa série da Netflix e o jogo da Baleia Azul, é falar sobre, tá? E é importante sim falar sobre, então isso precisa estar presente no texto de vocês. Além disso, na proposta de intervenção, no final, na conclusão, é preciso que vocês estabeleçam realmente ações que vão desde do sistema de saúde do Brasil, o Sistema Público de Saúde, que é o SUS, até mesmo uma responsabilização do MEC nas escolas, da formação de professores, enfim, inúmeras sugestões podem ser feitas, inúmeras propostas podem ser feitas para que a gente ao menos amenize a questão do suicídio no Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Esse é o primeiro vídeo do canal, então a gente vai passar a ter mais vídeos de redação relacionados tanto a repertório quanto a estrutura da redação. E eu espero que tenham gostado, que tenha contribuído para que a gente consiga ter repertório para fazer uma redação sobre um tema tão sério que merece tanta atenção como é o caso do suicídio, ok? Muito obrigada!